Olá de novo, Padawans. No vídeo de hoje falaremos sobre o projeto Blackwing e os zumbis de Star Wars, porque eles existem e são bem assustadores. Eles não são tão mostrados no universo de Star Wars e aparecem principalmente no livro Troopers da Morte. Sem mais delongas, para o vídeo. Existem diversos tipos de zumbis diferentes no universo de Star Wars. Alguns deles seriam, por exemplo, a praga Rugg-Ko, criada durante a época de ouro do Sith pelo Lord Carnes Moore, que procurava achar imortalidade, mas no fim criou um vírus zumbi. Entretanto, esse vírus ficou mais focado no planeta Taris, sendo completamente erradicado em 137 depois da Batalha de Yavin. Temos também o exemplo dos zumbis criados pela vampira de energia Regine, ou até os zumbis criados por aquelas larvas de Geonosis que aparecem em um dos episódios de The Clone Wars. Em outras palavras, existem vários zumbis diferentes no universo de Star Wars. Entretanto, nesse vídeo iremos focar na criação de Darth Dreer, que, em 4645 antes da Batalha de Yavin, criou a doença, como é chamada, utilizando de alquimia Sith. Ele tentou criar um elixir que lhe trouxesse imortalidade, mas o que ele conseguiu fazer foi infectar todos da Academia Sith do planeta em que estava. Outros Siths tentaram repetir o experimento de Darth Dreer, mas também falharam. A história desse catastrófico vírus chegaria aos ouvidos de Darth Vader milhares de anos depois, em 1 ABY. O Lorde do Sith então criaria o projeto Darkwing para estudar a agora nomeada substância I-74A e tentar criar uma arma biológica que pudesse ser usada pelo Império. Uma equipe científica a bordo do Star Destroyer Vector teve a missão de estudar a substância, enquanto viajava em segredo pelas regiões do espaço desconhecido e a orla exterior. O grupo foi capaz de criar uma versão mais concentrada da substância, entretanto, isso tornou o vírus capaz de se transmitir no ar. Após um erro de logística na hora de mover alguns tanques cheios com a substância, milhares de indivíduos no Star Destroyer foram infectados, e a nave começou a navegar à deriva no espaço profundo nas regiões desconhecidas. O vírus até tentou ser contido, sendo criado uma espécie de antivírus com sangue de alguns imunes, mas não tinha antivírus o suficiente para todos. No fim, 30 troopers comandados pelo comandante Gorrister conseguiram entrar em uma nave de transporte e fugiram do Destroyer, mas foram trazidos de volta pelo raio trator da nave, que estava sendo controlado pelos zumbis. Com isso, eles ficaram presos dentro da nave, com os zumbis esperando do lado de fora. Eles ficaram presos dentro da nave por 10 semanas, tendo que cometer canibalismo para sobreviver, diminuindo seus números de 30 para 7 no total. As 10 semanas depois do incidente, a nave prisão Purge teve um problema nos seus motores e parou do lado do Destroyer, à deriva. Uma equipe da nave da prisão foi para o Destroyer, sendo que os poucos que voltaram trouxeram o vírus com ele, infectando todos da nave. Os únicos sobreviventes foram a médica Cody, os irmãos Longo, Han Solo e Chewbacca. Porque eles também estavam nessa brincadeira. Depois de vários vai e vem, apenas a médica e um dos irmãos Longo, Han Solo e Chewbacca entraram na nave de Gorrister, que já não tinha mais ninguém do grupo original. Com isso, os 4 conseguiram fugir, acabando com os eventos do vírus no Destroyer Vector. Após esse miserável fracasso, a base de pesquisa do vírus seria movida para a instalação secreta de Dathomir, onde os melhores cientistas da galáxia estavam trabalhando. Em depois da Batalha de Yavin, essa instalação também teria um acidente e o vírus também iria vazar, infectando a maioria das pessoas. O Império iria criar uma zona de quarentena naquela área do planeta, e os sobreviventes criariam 5 acampamentos para tentar sobreviver. Os sobreviventes do incidente no Destroyer Vector foram para o planeta e distribuíram antivírus para todos, ao mesmo tempo que começou uma corrida entre a Aliança Rebelde, o Império e a Organização do Sol Negro para pegar a amostra original do vírus. A doutora Cody foi capaz de pegar a amostra e o Império limparia a zona de quarentena de qualquer infectado logo depois, com isso acabando com a história do projeto Blackwing. Agora para algumas informações sobre o vírus em si. Ele era transmitido inicialmente apenas por mordida e arranhões, mas depois foi modificado e conseguia se transmitir pelo ar, o que o tornou extremamente difícil de conter. A versão do vírus que se espalhava pelo ar era difícil de ser detectada na atmosfera e conseguia infiltrar armaduras de Stormtroopers, roupas de contenção químicas e até bolhas de quarentena, fazendo qualquer processo de quarentena tradicional inútil. Uma vez dentro do corpo da vítima, o infectado começaria a sofrer de problemas de visão, alucinações, dor intensa no local da mordida, caso tenha contraído a doença via mordida, tosse, mudança na cor de pele e começaria a apresentar uma secreção escura saindo do seu corpo. Depois desse período de incubação, o indivíduo morreria e reviveria, se tornando um ser canibal e completamente controlado pela doença. A doença, como é chamada, é totalmente
consciente e tinha como objetivo se espalhar para todos e tudo que pudesse. O vírus infecta qualquer ser orgânico, sendo que existiam poucas formas de tratamento. Os tratamentos convencionais são inúteis, sendo que apenas alguns possuem imunidade natural contra o vírus. Entretanto, esses indivíduos ainda poderiam ser infectados via mordida, pois eles eram imunes apenas à forma do vírus no ar. Para aqueles não imunes, a única forma de tratamento seria cortar o membro que foi mordido ou injetar um antivírus criado a partir do sangue daqueles imunes. Os zumbis poderiam ser mortos por cortes, explosões, fogo, esmagamento e pelo uso da força, sendo que blasters também era uma forma viável, mas menos eficiente. Esses zumbis eram capazes de controlar terminais, usar armas e até pilotar pequenos caças, e se comunicavam por gritos incompreensíveis. Com isso, acabamos a história desse destrutivo vírus. Talvez tenha sido um pouco de informação demais sobre o vírus em si, mas eu gosto bastante de zumbis e queria fazer um vídeo bem completo sobre ele. Se vocês gostaram, convido-os a ver outros vídeos do canal, para que descubram mais de Star Wars. Com isso dito, que a força esteja com vocês.